Cara, o que você está falando faz muito sentido, porque assim, ó, o que eu vejo do lado de cá também atendendo empresas. E, cara, o empresário, muitas vezes, ele começa a ouvir as coisas na internet, ele vai acompanhando alguém ali, que aí fala, ó, você precisa de uma ferramenta para automatizar o seu e-mail, para você não ter que fazer tudo manual. Sim. Aí o cara fala, viu, mas ó, agora você tem que estar nas redes sociais. Então, se você não está na rede social, é muito comum ter um vídeo lá do Bill Gates falando, ó, se a empresa não está na internet, ela tá fadada, tá fechada, né? Uhum. E aí, só que o cara não entende como centralizar tudo isso, né? Como Sim. organizar isso. Então, quando você fala fazer automação de forma inteligente, o que, que seria isso, cara? Só para a gente poder, então, para quem está acompanhando a gente, talvez ainda não tenha ouvido sobre o que é automação, como é que eu faço isso, o que, que você pode trazer para o pessoal que está entrando agora nesse mercado ou que quer conhecer um pouco mais? Para você que é empresário, eu quero deixar uma notícia que é muito importante e relevante com relação à estruturação de automações. Hoje vocês normalmente têm uma premissa, e eu digo vocês, o mercado em si, de usar tráfego pago como a fonte principal de todas as soluções possíveis e inimagináveis para converter negócio. E o que a gente sabe é o seguinte, essa é uma das fontes dentro de um ecossistema que funciona. Porque o que você vai encontrar dentro do ecossistema que funciona? Você vai encontrar automação de e-mail, você vai encontrar automação de LinkedIn e social selling dentro desse LinkedIn, que quase ninguém sabe como fazer. Perfeito. Você pode ter chatbots que podem fazer esse tipo de trabalho para você e uma estrutura de cadência onde você organize cada uma dessas ações para você incluir cold calls e hot calls, que eu vou explicar depois o que significa. Ótimo. Mas eu saber definir aonde eu coloco cada etapa desse processo dentro de funis específicos que eu consiga fazer com que esse cliente se torne uma prospecção, se torne uma reunião, se torne uma possível venda. Então, o que eu gostaria de deixar claro para vocês aqui, que eu acho que é extremamente importante, você não pode ser refém hoje, em pleno século, num novo século que nós estamos, você ser refém de uma única solução. Você precisa ter multiferramentas e multicanais para conseguir aumentar a conversão em vendas. Acho que esse é o ponto principal. Cara, porque assim, ó, talvez até alguns anos atrás, principalmente antes da pandemia, o tráfego pago era um outro horizonte, né? Tipo assim, o cara que fazia ali um anúncio era muito mais barato, você tinha menos concorrência. CAC baixo. Então, CAC baixo era mais específico, né? Então, quem sabia fazer ganhou muito dinheiro, fez muito dinheiro com isso, porque atingiu muito mais fácil o cliente. Então, tinha também a questão da parte da divulgação ser orgânica também nas redes sociais. E aí, o que você está me dizendo, então, que para você conseguir vender mais, teoricamente, eu preciso ter uma estratégia, seria isso? Isso, exatamente. E aí você monta essa estratégia para o empresário. Excelente sacada, tá? Acho que o ponto principal que o empresário precisa saber é que a gente não vive mais há 15 e nem há 10 anos atrás, onde ninguém trabalhava tráfego pago, isso era uma origem que trazia muito resultado, então eu não precisava me preocupar com multiferramenta e nem com multiplataforma. Só que hoje, se você não sabe usar o tráfego pago como fonte de engajamento, autoridade e posicionamento, você não converte. Porque eu não posso também ter multiferramentas sem eu saber que eu preciso que o meu público-alvo ele seja bem definido. Todo mundo fala de ICP, né? Isso virou praticamente, o cliente ideal virou a conversa de padaria, né? Só que quando a gente avalia um cliente hoje, normalmente, 90% dos casos, a gente percebe que o cliente ele tinha um ICP de quando ele começou, há 5 anos atrás, 6 anos atrás, 10 anos atrás. Quando a gente avalia a carteira desse cliente e percebe qual é o que traz valor agregado, e aqueles que começaram com ele, mas que hoje são muito mais aqueles clientes pela saco, que acabam tirando seu tempo, te enchendo o saco, não conseguem fazer nada sozinho, é 70% da carteira. É o que reclama por preço. Esse não é o ICP desse cliente, só que ele não faz avaliações periódicas para entender de fato como ele poderia fazer uma transição dessa carteira. E quando a gente traz essa realidade para ele, ele percebe que o ICP dele mudou completamente. Ele tem normalmente 20% ou 30% do que é o negócio dele dentro do ICP. O que a gente faz como estratégia de forma muito simples e que o empresário pode pegar essa sacada para fazer uma avaliação já de imediato. Ótimo. Pega a sua carteira mês a mês e projeta as evoluções.
Saiba quem são os clientes que compram de você sempre, por quanto tempo ele compra de você sempre e como ele te indica para outros clientes. Essa é uma métrica. Ótimo. A segunda métrica, quem são os clientes que compram por menos tempo, que não te indicam, que não geram valor agregado e separa num outro mote de carteira. Não é que você vai se desfazer desse cliente. Você pode criar uma célula dentro da sua empresa que você deixe uma pessoa responsável para cuidar disso. Porque na ineficiência de processo, tem uma pesquisa americana que diz o seguinte: quando eu tenho um processo desestruturado, quando eu não tenho uma automação estruturada e quando eu não tenho um perfil de cliente que é efetivo, automaticamente eu vou perder 60% do meu tempo de hora homem por não ter uma estrutura bem definida e não estar trabalhando naquilo que efetivamente me traz ROI dentro do negócio. Ótimo. Quando eu consigo estruturar isso, eu vou para uma sequência de fato onde eu tenho uma eficiência de 14% do tempo. Então, esses 50 e poucos por cento, você está pronto para fazer o quê? Novas reuniões, fechamento de negócio, Expandir, né? pensar de forma estratégica modelos que vão repercutir dentro do teu negócio. Cara, que incrível. E assim, ó, isso é muito importante porque às vezes não ter essa clareza que você colocou faz com que a pessoa não consiga entender, né? O gestor ali olhar a carteira dele e saber se ele às vezes está gastando muita energia com um cliente que não é o perfil ideal, que não está gerando receita para ele, e o cliente bom, o cara que poderia ser trabalhado para melhorar indicação, ele comprar mais, ele ter esse trabalho, muitas vezes ele acaba ficando escondido, né, por conta do excesso de trabalho ineficiente, como você falou, cara, que incrível. Que aí você aumenta o faturamento também, né? Porque vender mais para o mesmo cliente dentro de casa, que já teoricamente já baixou uma barreira ali, né? Ele conhece a marca, ele conhece a empresa, ele confia, já comprou alguma vez, Exatamente. a intenção é vender mais. Cara, que legal. Não tem métrica. Se eu pudesse te concluir em cima do que você está falando, eu falaria só o seguinte: se eu não tenho clareza de métricas, se eu não tenho clareza de processo, eu não consigo ter êxito nem escalabilidade, eu não consigo criar engajamento para trabalhar com esses clientes. Se eu não sei o que é ineficiente, eu não tenho como estruturar o meu processo, corrigir as rotas para poder ter sucesso. Perfeito. A mensuração aí que não Mensuração acontece. é importante.